Bom pessoal, olá a todos. Aquilo que eu postei na aba comunidade do canal, né, que todo mundo gostou, foi essa notícia aqui, que alguns portais noticiaram, né, que as igrejas estão sofrendo com queda de doações e dízimos, né. Só a Universal, por exemplo, perdeu 40% da arrecadação. Aqui é uma matéria curtinha, eu vou ler para vocês aqui, ó. Em 2023, igrejas evangélicas têm sofrido com a arrecadação de dízimos e doações de fiéis. Instituições como a Universal, Mundial, a do Valdomiro, e a Internacional da Graça, eu acho que era aquele R.R. Soares, tiveram uma redução dos valores recebidos após a pandemia. Então eu não sei se tem alguma relação com a pandemia, mas foi após a pandemia. Talvez as pessoas tenham aberto os olhos, né? Visto que esse pessoal não cura ninguém, que é tudo uma farsa. A igreja não queria fechar, as igrejas não queriam fechar durante a pandemia. É uma hipótese. Outros comentaram aí no que eu coloquei na aba comunidade, que as pessoas estão abrindo os olhos. Também é uma hipótese. Hoje em dia nós temos a internet, tem vários canais aí que estão abrindo os olhos das pessoas, também pode ser isso. A informação é de Ricardo Feltrin, no site Ops. A igreja do Edir Macedo perdeu 40% da arrecadação em janeiro deste ano em relação a 5 anos. Segundo Feltrin, a Universal arrecadava em 2018 500 milhões mensais com dízimos e doações. No mês só, pessoal. 500 milhões de reais. Rapaz, haja dinheiro, hein? A queda ocorreu por conta da crise e do desemprego que atinge os fiéis no Brasil, além da perda de controle dos templos da Universal em Angola. Isso aqui é a crise que a Igreja Universal teve lá na África, tá? Para quem quiser, é só digitar aí no Google, vocês vão ver que a Igreja Universal foi expulsa de vários países africanos, começou lá em Angola, mas teve também na África do Sul, aqui em Porto Príncipe, e etc. A igreja foi acusada de várias coisas, inclusive de racismo, e de querer obrigar os bispos africanos a fazer aquela famosa vasectomia. Eu acho até engraçado, né, como alguém segue a Universal, diz pró-vida, contra aborto, não sei o que, anti-gay, mas apoia um bispo que obriga os seus bispos a fazerem vasectomia. Realmente eu não entendo, tá? Segundo procuradores do país, as igrejas arrecadavam menos de 20 milhões mensais, ou 100 milhões na região. Então aqui acabou, só tem mais um trechinho que fala aqui, ó. Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial, também sofreu com a redução de dízimos e doações. A igreja está com dificuldades de pagar a TV Mundial e até salário dos funcionários do canal. Então, pessoal, realmente as igrejas evangélicas estão tendo uma crise. Começou primeiro uma crise de fiéis, né, que começou a surgir movimentos chamados desigrejados, e agora a crise na arrecadação. Deixa eu só abrir um parêntese aqui antes de continuar. Isso aqui do Valdomiro Santiago, pessoal, é isso que engloba aquela lei de inadimplência que eu falei para vocês. Que é uma pessoa que tem dinheiro, mas não paga certas coisas. Aí é má fé, não é falta de condições. Então a pessoa que deve lá um carnezinho das Casas Bahia, sei lá, do Magazine Luiza, está preocupada que vão tirar a habilitação dela. Não, pessoal, isso aí é só narrativa falsa, tá? Até porque o juiz vai avaliar as condições da pessoa e por que a pessoa não quita a dívida. Se é por inadimplência ou por má fé. Que no caso o Valdomiro. O Valdomiro tem uma fazenda, acho que em Mato Grosso, não sei se é Mato Grosso ou Goiás, ele tem uma fazenda lá que já foi denunciada, inclusive pela Record, de 30 milhões de reais. Era só ele vender a fazenda dele, que ele podia quitar as dívidas dele. Mas o Valdemiro é famoso por não pagar aluguéis de templo, não pagar horário na TV, não pagar funcionários. Então esse é um típico inadimplente. É a pessoa que tem bem material, que tem condição de pagar uma dívida, mas não paga. Por isso que aquela lei diz, então o juiz pode julgar que a pessoa está agindo de má fé e tirar o passaporte ou a habilitação da pessoa. Tá bom? Então não caiam nessas narrativas aí, nem fiquem assustados, porque uma loja como as Casas Bahia não vai querer entrar com processo judicial contra uma pessoa que deve um carnezinho, porque ela ia gastar mais com advogados do que recuperando o valor da dívida, tá bom? Continuando, o Edir Macedo, por exemplo, ó, ele tem aqui uma mansão de 18 suítes, né, que a gente viu aqui naquele vídeo, em Campos do Jordão. Olha só como é que é a mansão dele, ó. Circula na web imagens de uma mansão atribuída ao bispo Edir Macedo, dono da Record e da Igreja Universal. O imóvel está localizado em Campos do Jordão e, de acordo com fontes, possui 2.000 metros quadrados, 35 cômodos distribuídos em 4 andares, sendo 18 suítes com banheira e hidromassagem, um jardim réplica do Monte das Oliveiras de Jerusalém, adega, sala de cinema, quadra de squash e elevador panorâmico. Para o imóvel foi trazido da Itália 600 metros de mármore boticino com um custo de 240 mil reais. Ainda existem 2 pequenos viadutos de 200 metros para acesso à rua. O pastor ainda tem outra casa em Campos do Jordão de 4.000 metros quadrados
com 15 cômodos e 6 suítes, academia de ginástica, heliporto. A mesma foi adquirida em 96 no valor de R$1 milhão. E um detalhe, ele não paga IPTU dessa mansão, porque ele põe o nome da igreja. Vocês estão vendo como é que é? Enquanto o fiel mal tem onde morar, tá lá no barraquinho, na casinha dando dízimo, ok, esses homens tudo vão fazendo verdadeiras fortunas. São verdadeiros mercenários da fé, porque eles não pregam a palavra, eles vendem a palavra, tá? Fazendo exatamente o oposto do que Jesus falou. Jesus não falou para não ter tesouros na terra, mas no céu, para não acumular riqueza. Então eles fazem exatamente o oposto. E o Valdomiro, conforme nós vimos ali, o Valdomiro também está cheio de problemas com a justiça. Ó. Justiça penhora apartamento de 2 milhões de pastor em Mato Grosso. Você viu como ele tem imóveis pra caramba? A justiça teve que penhorar. Por que ele não vendeu esse apartamento para pagar as dívidas dele? Isso é o inadimplente. Não é o pobrezinho que deve lá o carnê de lojinha ou coisa assim, que acha que vai ter a carteira de habilitação apreendida. O inadimplente é isso daqui, ó. Uma pessoa que tem um bem material que podia vender para quitar as dívidas, mas não faz. Só vai enrolando. Aqui, ó. Por conta de uma dívida de pagamento de IPTUs. Ô, Valdomiro, por que você não faz que nem o Macedo? Põe o nome da igreja, filha. Você não paga IPTU, fala da igreja. Vencidos em São Paulo, a Justiça de São Paulo mandou penhorar diversos imóveis do fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus, Valdomiro Santiago. O débito do religioso é de mais de 3,8 milhões de reais. Entre os imóveis penhorados está 50% de apartamento, avaliado em 2 milhões em Rondonópolis, a 212 quilômetros de Cuiabá. A penhora é uma garantia da quitação de 359 mil em aluguéis atrasados. Aqui, ó. Ele não paga os aluguéis. Além deste, também está uma mansão em Ilhabela. Nós vamos ver também aqui, tá? A dívida ativa da Igreja Mundial, com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, é de 13,4 milhões de reais. 13 milhões só de dívida. Se não bastasse, funcionários da TV Mundial, que transmite cultos e programas religiosos ao vivo, entraram em greve em janeiro, devido ao atraso no recebimento de salários, fundo de garantia, 13º salário e férias. É a segunda paralisação em 3 anos. Aqui já acabou. E essa mansão dele em Ilhabela, que também já está na mira da justiça, essa daqui, ó. Eu não vou ler tudo que a notícia é grande, está bem mais ampla aqui do G1, mas quem quiser pode ver aí através do G1. Ó. Ilhabela pede penhora de mansão da Igreja Universal do Poder de Deus, do pastor Valdomiro, por dívida de 2,4 milhões em IPTU. É que nem em São Paulo, ele não paga IPTU. Justiça tenta bloquear valores da conta da Igreja Mundial do Poder de Deus desde setembro, mas sem sucesso. Prefeitura alega que penhora do imóvel é garantia de pagamento de débito. A mansão dele é aqui, ó, em Ilhabela, uma mansão gigantesca que ele comprou com dinheiro de fiéis. Estão vendo, pessoal, como é que é as coisas? Por isso que canais que nem o meu não crescem, porque se canais que nem o meu e dos outros demais aí que abrem os olhos das pessoas crescessem, aí sim, duas coisas iam acontecer. Ia ter mais problema de arrecadação desses picaretas, né, que são só os cães gulosos, e também nós estaríamos em risco, né, porque com certeza, se o meu canal, por exemplo, crescesse ou bombasse, com certeza um desses pastores ia tentar entrar com uma ação contra mim ou atentar contra a minha própria vida, porque isso acontece. Já teve gente grande que foi ameaçada, que nem o Geraldo de Moraes, dentre outros, porque ele sabe que o conhecimento é perigoso. Se as pessoas adquirirem o conhecimento, elas param de frequentar esses lugares e param de alimentar a riqueza desses homens. Tá bom, pessoal? Então tá aí, só para noticiar para vocês. Quem puder dar um like aí no vídeo, comentem o que acharam. Tá? Quem quiser fazer o dízimo, faz aí pra mim. Tô brincando, pessoal. Mas até que uma mansão em Ilhabela ia ser bem pra mim, viu, pessoal? Faz o Pix aí. Obrigado aí por terem assistido. Paz a todos.